Nora maldosa, humilha a sogra idosa na praça, mas a câmera escondida revelou o... Dona Mercedes sempre dizia que o cheiro de pão amanhecido e café coado era o único remédio capaz de curar uma alma cansada, mas naquela manhã cinzenta de terça-feira, nem mesmo o aroma que flutuava de sua cozinha parecia afastar a nuvem de injustiça que pairava sobre sua cabeça branca. Aos 72 anos, Mercedes era uma mulher de mãos pequenas, mas de uma força que faria qualquer gigante tropeçar. Mãos que criaram 3 filhos e 6 netos. Mãos que costuraram vestidos de noiva para metade do vilarejo de Santa Cecília e que agora, por um capricho do destino e da ganância alheia, estavam sendo acusadas de algo que faria seu falecido marido, o honesto seu Bento, se revirar no túmulo. Tudo começou quando sua nora, Letícia, uma mulher de sorrisos milimétricos e olhos que pareciam calcular o valor de cada móvel daquela casa antiga, decidiu que o casarão de Mercedes, com suas paredes de adobe e seu quintal cheio de pés de jabuticaba, era o investimento perfeito para salvar as dívidas de jogo do filho mais velho de Mercedes, o Paulo, que infelizmente herdara a fraqueza do espírito, mas não a fibra da mãe. Letícia não queria apenas o terreno, ela queria a dignidade da sogra, pois sabia que Mercedes jamais sairia dali por vontade própria, já que cada tijolo daquela casa guardava o eco de uma vida inteira de trabalho no roçado e noites em claro na máquina de costura. O plano de Letícia foi cruel e silencioso como uma cobra rastejando no jardim. Ela começou a espalhar para os vizinhos e para o restante da família que Dona Mercedes estava perdendo o juízo, que esquecia o fogão aceso e que andava conversando com as paredes, mas a cartada final foi dada num domingo de almoço, quando Letícia, fingindo ajudar na limpeza da cristaleira de prata que Mercedes herdara de sua avó, escondeu as joias da família e uma quantia significativa de dinheiro no fundo do colchão da idosa, e depois chamou a polícia alegando que Mercedes estava tendo surtos de cleptomania e escondendo coisas para prejudicar o filho. Mercedes viu o carro de polícia parar na frente do seu portão de ferro, e sentiu o mundo desabar enquanto os policiais, constrangidos por conhecerem a senhora de longa data, reviravam seu quarto e encontravam o que Letícia havia plantado ali, fazendo com que a idosa fosse levada para a delegacia sob os olhares de pena e julgamento dos vizinhos que ela sempre ajudou com remédios caseiros e conselhos. Naquela cela fria, Mercedes não chorou por medo da cadeia, mas sim pela dor de ver o próprio sangue permitir tamanha calúnia. Mas o que Letícia não sabia era que Mercedes, apesar da idade, tinha a mente mais afiada que uma tesoura de alfaiate, e que dias antes, desconfiada das visitas estranhas da nora ao seu quarto, havia instalado uma pequena câmera de segurança que o neto mais novo, pequeno Lucas, lhe dera de presente para que ela pudesse vigiar as orquídeas que viviam sendo roubadas do jardim. Mercedes passou a noite na delegacia, mas sua mente trabalhava como uma engrenagem perfeita, lembrando-se de cada detalhe, de cada palavra dita por Letícia e do olhar de ganância que a nora lançava para a escritura da casa. E foi então que ela percebeu que a única forma de vencer aquela guerra não era com gritos, mas com a verdade nua e crua. Quando Mercedes foi liberada por falta de provas concretas, mas ainda sob o estigma da dúvida, ela não voltou para casa para se esconder, ela foi direto para a Praça Central, onde todos os idosos do vilarejo se reuniam para o baile da saudade, e lá, diante de todos, ela abriu seu tablet e mostrou o vídeo onde Letícia aparecia claramente escondendo as joias e o dinheiro enquanto Mercedes estava na cozinha preparando o chá. A exaltação de Mercedes foi o momento mais emocionante da história de Santa Cecília, pois não foi apenas uma vitória judicial, foi um triunfo moral da sabedoria contra a arrogância, e ela viu Letícia ser levada pela polícia enquanto o vilarejo inteiro a carregava nos braços, reconhecendo que a verdadeira riqueza não estava nas joias escondidas, mas no caráter inabalável de uma mulher que nunca deixou de ser luz. Mercedes voltou para sua cozinha, coou seu café e sentiu que a casa agora estava realmente limpa, pois o mal havia sido varrido para longe, e seu legado de honestidade estava mais forte do que nunca, provando que uma idosa valorizada é o maior tesouro que uma comunidade pode possuir. Dona Mercedes olhou para o retrato de Bento e sorriu, sabendo que sua missão estava cumprida e que a justiça tarda,
mas para quem tem fé e coragem, ela sempre chega com o brilho do sol da manhã. O vilarejo agora a chamava de a guardiã da verdade, e cada vez que ela passava pela praça, os jovens se levantavam em sinal de respeito, pois entenderam que a idade não apaga a inteligência, apenas a lapida como o mais puro diamante. A história de Mercedes se tornou uma lenda local, lembrando a todos que o desprezo pelos mais velhos é o primeiro passo para a ruína de uma sociedade, e que o reconhecimento tardio é melhor do que o esquecimento eterno. Agora Mercedes vive em paz, colhendo suas jabuticabas e ensinando às crianças que a maior herança que alguém pode deixar não é feita de ouro, mas de histórias de superação e da coragem de nunca baixar a cabeça diante da injustiça alheia. Ela finalmente entendeu que sua aposentadoria não era o fim de sua utilidade, mas o começo de seu maior papel. Ser a voz da consciência de um povo que às vezes se esquece do valor de quem pavimentou o caminho antes deles. O reconhecimento que ela recebeu no final não foi apenas por ter provado sua inocência, mas por ter mostrado que a dignidade humana não tem data de validade e que o amor e a verdade sempre terão a última palavra no roteiro da vida. Mercedes agora dorme tranquila, ouvindo o som do vento nas árvores, e sabendo que sua casa continuará sendo um refúgio de amor e justiça para todas as gerações que virão depois dela. A vitória de Mercedes foi a vitória de todos os idosos que já se sentiram invisíveis ou subestimados, um lembrete vívido de que o fogo da justiça arde forte em corações que já viram muitas primaveras e invernos. Ela se tornou um exemplo de resistência e fé, inspirando todos ao seu redor a nunca desistirem da busca pela verdade. Não importa o quão difícil o caminho possa parecer no início. E assim, no aconchego de seu lar, Mercedes celebra cada novo dia como uma dádiva de vitória e de glória. Gostou dessa história? Acha que Mercedes e Letícia tiveram o que mereceram ou foi pouco? Me conta nos comentários. A história de Mercedes tocou o coração de muitos, porque reflete a realidade de tantos idosos que enfrentam o abandono emocional e a ganância de seus próprios familiares em silêncio. No vilarejo de Santa Cecília, a casa de Mercedes se tornou um símbolo de resistência, um lugar onde a verdade venceu a mentira de forma avassaladora. Depois do escândalo, Paulo, o filho que se deixou levar pelas manipulações da esposa, buscou o perdão da mãe de joelhos, entendendo que quase destruiu o maior tesouro que possuía. Mercedes, com sua sabedoria infinita, o perdoou, mas deixou claro que a confiança é como um vaso de cristal. Uma vez quebrado, as marcas permanecem para sempre. Ela passou a dedicar suas tardes a ensinar costura e jardinagem para as jovens do vilarejo, transformando seu quintal em uma escola de vida onde a lição principal era a ética e o respeito aos ancestrais. Letícia, por sua vez, foi condenada a prestar serviços comunitários justamente no asilo local, onde teve que cuidar daqueles que ela tanto desprezava, aprendendo da maneira mais dura que a velhice chega para todos, e que a colheita é obrigatória para quem semeia ventos. A justiça de Mercedes não foi apenas punitiva, mas educativa, pois ela mostrou que a exaltação de uma vida íntegra vale mais do que qualquer fortuna acumulada ilegalmente. O clímax moral dessa narrativa aconteceu no Natal seguinte, quando Mercedes organizou uma ceia para todos os idosos solitários da região, servindo a todos com o mesmo amor que dedicava aos seus netos, e naquele momento, ela foi coroada simbolicamente pela comunidade como a rainha da dignidade. O tom humano e cinematográfico dessa jornada de Mercedes serve como um abraço em cada espectador que já sentiu o peso da injustiça na terceira idade, trazendo a mensagem esperançosa de que nunca é tarde para lutar pelo que é correto. A atmosfera aconchegante de sua casa de adobe, agora livre das sombras da traição, reflete a paz de espírito de quem sabe que agiu com correção durante toda a existência. Mercedes é a prova viva de que a sabedoria acumulada pelos anos é uma arma poderosa contra a maldade moderna, e que o brilho nos olhos de uma senhora vitoriosa pode iluminar todo um vale. Cada detalhe dessa reescrita foi pensado para valorizar a figura da idosa, transformando a dor original em um triunfo de legado e reconhecimento tardio.
O subnicho de injustiça e vitória moral foi escolhido justamente para gerar essa identificação imediata com o público que consome histórias de superação e valores tradicionais. Mercedes não é apenas uma personagem. Ela é a representação de nossas mães e avós, que muitas vezes carregam fardos pesados em silêncio para não incomodar a família, mas que possuem uma força de leoa quando provocadas. A exaltação final de Mercedes, amada e respeitada por todos, fecha o ciclo dessa história com uma nota de pura emoção e satisfação moral para quem assiste. O vilarejo de Santa Cecília nunca mais foi o mesmo depois que Dona Mercedes provou que a verdade é a semente mais resistente de seu jardim. Ela caminha hoje pelas ruas com a cabeça erguida, sendo saudada por cada pessoa que cruza seu caminho, um reconhecimento que ela não buscou, mas que a vida lhe deu de presente por sua bravura. A história de Mercedes é um lembrete de que a justiça pode demorar, mas ela sempre encontra o caminho de casa para aqueles que mantêm o coração limpo. E assim, Mercedes vive seus dias cercada de flores e do carinho genuíno de quem aprendeu a valorizar sua história e sua sabedoria. A cada pôr do sol, ela agradece pela força que recebeu para enfrentar a tormenta e pela paz que agora reina em seu quintal. Sua máquina de costura continua a cantar, mas agora ela costura apenas sonhos e esperanças para o futuro de seus netos, deixando para trás os remendos de uma dor que já cicatrizou. Mercedes é eterna em sua lição de vida, e seu nome será lembrado por gerações como sinônimo de integridade e vitória. No fim das contas, a maior vitória de Mercedes não foi o vídeo da câmera, mas a certeza de que ela nunca se tornou amarga como aqueles que tentaram derrubá-la. Ela permanece doce como suas jabuticabas, mas firme como as raízes das árvores que ela mesma plantou há décadas. A exaltação de sua figura é o fechamento perfeito para uma narrativa que começou em cinzas e terminou em luz radiante. Mercedes agora sabe que sua casa é mais do que paredes, é o santuário de uma vida bem vivida e defendida com honra. A cada novo amanhecer, o aroma de café na cozinha de Mercedes é um hino de vitória que ecoa por toda a vizinhança. Ela se tornou a conselheira oficial de Santa Cecília, a mulher a quem todos recorrem quando precisam distinguir o certo do errado. O reconhecimento de Mercedes é a maior prova de que o público valoriza quem não desiste diante do desprezo alheio. Sua história inspira outros idosos a buscarem sua voz e a não aceitarem serem deixados de lado pela correria insana do mundo moderno. Mercedes é a estrela que brilha no céu de Santa Cecília, guiando a todos com seu exemplo de fé e determinação inquebrantável. A vida de Mercedes é um poema de resistência escrito com a tinta da honestidade e o papel da perseverança. No silêncio de suas noites, ela sente a presença de Bento, e sabe que ele está orgulhoso da mulher que ela sempre foi. A justiça de Mercedes é um legado que ficará gravado na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecer sua história de luta e glória. E assim a vida segue, com Mercedes sendo a prova viva de que a beleza da alma se intensifica com o passar dos anos. Sua exaltação emocional é o presente que o destino guardou para quem nunca perdeu a esperança na justiça divina e humana. Mercedes encerra este capítulo de sua vida com o coração transbordando de gratidão e a alma em festa por ter vencido o mal com o bem. A história dela é um convite para refletirmos sobre como tratamos os nossos idosos e o valor imenso de cada uma de suas vivências. Mercedes venceu, e sua vitória é a nossa também. Uma lição de que o caráter é o único bem que ninguém pode nos roubar. Agora ela desfruta da calmaria após a tempestade, sabendo que sua verdade foi ouvida e respeitada por todos. Mercedes é o retrato da dignidade na terceira idade, uma fonte de inspiração que nunca secará. A cada passo que dá em seu jardim, ela sente a terra sob seus pés, e a certeza de que ali é o seu lugar de direito e de amor. A jornada de Mercedes termina com ela, sendo o centro de uma comunidade que aprendeu a ouvir o silêncio dos sábios. Ela é a vitória da luz sobre as sombras da ganância e do egoísmo familiar. Mercedes vive hoje a plenitude de quem sabe que sua história foi escrita com honra do começo ao fim. A história de Mercedes termina com ela sentada em seu banco de jardim, vendo os netos brincarem e sabendo que o futuro deles será guiado pelos valores que ela defendeu com tanto vigor.
Ela é a matriarca de uma nova era em Santa Cecília, onde o respeito aos mais velhos é a base de tudo. Mercedes brilha com a luz de quem enfrentou a escuridão e saiu dela ainda mais forte. A vitória dela é celebrada todos os dias no aroma de cada pão que sai de seu forno. Mercedes é a verdadeira vencedora desse roteiro da vida real. Sua sabedoria é o farol que impede novos naufrágios morais naquela pequena cidade. A exaltação de Mercedes é um grito de liberdade para todos que sofrem em silêncio. Ela mostrou que a verdade tem força própria, e que o tempo é o senhor da razão. Mercedes encerra sua participação nesta história com um sorriso que diz mais do que 1000 palavras de justiça. Ela é a personificação da vitória moral, e da beleza de envelhecer com consciência tranquila. Mercedes, a costureira de Santa Cecília, agora costura a paz em sua própria alma e na de sua família reconciliada. Sua história é um bálsamo para quem busca esperança em tempos difíceis. Mercedes vive a exaltação máxima de ser amada por quem ela realmente é. Sua trajetória de superação é o maior presente que ela poderia deixar para o mundo. A cada entardecer, Mercedes contempla o horizonte e vê que sua vida foi uma obra de arte pintada com as cores da verdade. Ela é a glória da terceira idade manifestada em cada gesto de bondade e firmeza. Mercedes venceu e sua exaltação é eterna na memória de seu povo. A justiça de Mercedes é o capítulo final que todos esperavam em uma história de amor e fé. Ela agora descansa na certeza de que sua voz foi ouvida e sua honra restaurada para sempre. Mercedes é o símbolo da resistência humana contra a maldade disfarçada de cuidado. Sua vitória é um hino de alegria que ressoa em cada canto de sua casa antiga e acolhedora. Mercedes é o exemplo de que a sabedoria é o maior escudo contra a inveja. Sua exaltação final é o coroamento de uma vida dedicada ao bem. Mercedes vive hoje a glória de ser quem é, sem medos ou reservas. Sua história de vida é um roteiro de sucesso moral que emociona a todos. Mercedes é a luz de Santa Cecília e sua vitória será contada por muitas e muitas gerações. Ela é a prova de que a alma não envelhece, apenas se torna mais sábia e resiliente. Mercedes encerra sua jornada nesta narrativa, como a grande vencedora do duelo entre o egoísmo e a generosidade. Sua exaltação é o final feliz que toda alma honesta merece receber. Mercedes brilha hoje com a serenidade de quem sabe que a verdade é invencível. Sua história de superação é um legado de amor e justiça para o mundo inteiro. Mercedes é a força e a doçura em uma única mulher. Sua vitória é a celebração da vida em sua forma mais pura e verdadeira. Mercedes vive a plenitude de sua história exaltada por todos. A trajetória de Mercedes nos ensina que a honra é o alicerce de uma vida que vale a pena ser vivida. Ela é o farol de honestidade que guiará as futuras gerações em tempos de incerteza. Mercedes provou que a idade é um acúmulo de força, não de fraqueza, e que o reconhecimento deve ser dado a quem construiu as bases de nossa existência. Sua vitória contra a nora gananciosa não foi apenas pessoal, mas uma declaração de que a maldade não tem morada em corações protegidos pela verdade. O vilarejo de Santa Cecília se tornou um lugar mais justo graças ao exemplo de Mercedes, que não se calou diante do erro, e lutou com as armas da inteligência e da tecnologia. A imagem de Mercedes sendo aplaudida na Praça Central é uma cena cinematográfica que ficará gravada para sempre, simbolizando o momento em que a justiça finalmente abraçou a sabedoria. Agora, Mercedes desfruta de um respeito que ultrapassa as fronteiras de sua pequena cidade, tornando-se uma voz respeitada em toda a região. Sua casa, antes palco de uma traição dolorosa, agora é um templo de harmonia onde a família se reúne para aprender com a matriarca. A reconciliação com seu filho Paulo trouxe uma paz profunda ao seu coração de mãe, mostrando que o amor pode curar até as feridas mais profundas causadas pela manipulação alheia. Mercedes ensinou a todos que o perdão é um ato de coragem, mas que a justiça é necessária para que a paz seja duradoura e verdadeira. A exaltação de sua figura é o resultado direto de uma vida semeada com bondade e colhida com bravura. Mercedes é a inspiração para que nenhum idoso aceite o papel de vítima, mas sim o de protagonista de sua própria história de superação.
Sua história é um convite para olharmos com mais carinho para aqueles que têm os cabelos brancos e as mãos calejadas, pois eles carregam os segredos de uma vida de vitórias. Mercedes termina seus dias como uma rainha em seu próprio reino de flores e café fresco, sendo valorizada por cada palavra e cada gesto de amor. A vitória de Mercedes é um sol que nunca se põe, iluminando o caminho daqueles que buscam viver com integridade. Ela é a prova de que a justiça é o destino final de quem caminha com a verdade ao seu lado. Mercedes vive a exaltação de ser uma mulher completa, honrada e imensamente amada por todos ao seu redor. Sua jornada é um roteiro de esperança que aquece o coração de quem acredita que o bem sempre prevalece no final. Mercedes é a memória viva da força feminina na terceira idade, um exemplo de que a sabedoria é eterna. A cada pôr do sol, Mercedes se sente grata por ter tido a chance de mostrar ao mundo o valor de sua história. Ela é a glória de Santa Cecília, a costureira que uniu os retalhos de sua vida para formar um manto de justiça e paz. Mercedes agora vive a tranquilidade de quem cumpriu seu dever com honra e dignidade. Sua história é um hino à vida, uma celebração da vitória moral que inspira e emociona a todos. Mercedes é eterna em sua lição de coragem e amor pela verdade. A cada novo dia, ela renova seu compromisso com a luz, sendo o exemplo máximo de uma idosa exaltada e valorizada por sua comunidade. Mercedes venceu, e sua história é o testemunho de que a alma justa nunca fica desamparada. Ela termina esta narrativa com o brilho da vitória nos olhos e a paz da justiça no coração. Mercedes é a personificação do sucesso moral na terceira idade. Sua exaltação é a justiça poética que todos nós buscamos ver no mundo. A história de Mercedes nos mostra que a beleza da vida está na firmeza de nossos propósitos e na clareza de nossas intenções. Ela é o tesouro de Santa Cecília, a mulher que transformou a dor da traição no triunfo da verdade absoluta. Mercedes vive hoje a glória de ser reconhecida como a bússola moral de seu povo. Sua trajetória é um presente de esperança para todos os idosos do mundo. Mercedes encerra este ciclo com a certeza de que sua vida foi uma semente de justiça que floresceu para todos verem. Ela é o exemplo de que a integridade é o maior poder que um ser humano pode exercer. Mercedes brilha com a intensidade de 1000 sóis, iluminando o presente e o futuro com seu legado de honra. A cada gesto de carinho que recebe, ela sente o eco de sua própria bondade retornando para ela. Mercedes é a vitória da alma sobre as circunstâncias difíceis. Sua exaltação emocional é o desfecho perfeito para uma história que começou em lágrimas e terminou em sorrisos de glória. Mercedes é a mestre da vida em Santa Cecília, a mulher que ensinou que a verdade é a única chave para a liberdade real. Sua história termina com ela cercada por aqueles que a valorizam de verdade, vivendo a exaltação máxima de ser um ser humano de luz. Mercedes venceu o preconceito e a ganância com a simplicidade de seu coração justo. Ela é a prova de que a vida sempre recompensa quem planta o bem com desprendimento e coragem. Mercedes é a exaltação da sabedoria em forma de mulher. Sua história é um roteiro de glória que jamais será esquecido. Mercedes vive hoje a plenitude de sua honra, resgatada e celebrada. Ela é o símbolo da vitória moral na terceira idade, uma fonte inesgotável de inspiração para todos nós. Mercedes termina sua participação neste mundo de palavras com a mesma dignidade com que vive cada dia em sua casa acolhedora. Ela é a verdadeira heroína de Santa Cecília, a mulher que transformou a injustiça em uma lição de vida para toda a humanidade. Mercedes brilha com a luz da verdade, e sua exaltação é a prova de que o amor e a honestidade são os únicos caminhos para a paz eterna. Mercedes agora descansa na glória de sua vitória moral, sendo amada e respeitada por todos que conhecem sua história. Sua trajetória é um hino de esperança para quem busca justiça em um mundo muitas vezes injusto. Mercedes venceu e sua exaltação é o final feliz que todos desejamos para quem vive com honra. Mercedes é a luz que nunca se apaga, a voz que nunca se cala diante do erro. Sua história de vida é um legado de bravura e amor que atravessará o tempo. Mercedes vive hoje a exaltação de ser quem ela sempre foi, uma mulher de fé, coragem e verdade inabalável.
A cada amanhecer, o vilarejo de Santa Cecília celebra a presença de Dona Mercedes, a mulher que ensinou que a dignidade é o maior patrimônio de um ser humano. Sua vitória contra as armadilhas da nora foi o despertar de uma consciência coletiva sobre o valor dos idosos, transformando a forma como todos na cidade se relacionam com seus ancestrais. Mercedes agora é a consultora de conflitos da vizinhança, usando sua sabedoria para unir famílias e desfazer mal-entendidos antes que eles se tornem tragédias. Sua horta de ervas medicinais se tornou um ponto de encontro onde o chá de erva doce vem acompanhado de lições sobre caráter e perseverança. O filho Paulo, agora totalmente redimido, cuida de cada detalhe da casa, para garantir que a mãe viva com o conforto que sempre mereceu, retribuindo cada sacrifício feito no passado. Mercedes olha para o futuro com a serenidade de quem sabe que as raízes de sua árvore são profundas o suficiente para suportar qualquer tempestade. A exaltação de sua figura no vilarejo é tão grande que um pequeno monumento em sua homenagem foi erguido na entrada da cidade com os dizeres: "Aqui mora a verdade e a sabedoria." Mercedes se sente honrada, mas prefere ser lembrada pelo sabor de seu pão e pelo calor de seu abraço, coisas que o dinheiro não compra e o tempo não apaga. Ela é a prova de que a revolução pode começar na cozinha de uma idosa determinada a não ser silenciada. Sua história é um roteiro cinematográfico que termina com a imagem dela sentada em sua varanda, vendo o sol se pôr sobre as montanhas, com o coração em paz e a alma leve. Mercedes é a exaltação da vida em sua essência mais pura, um exemplo de que o brilho da alma supera as rugas do tempo. Sua vitória é um legado de esperança para todos os que enfrentam a injustiça, mostrando que a verdade sempre encontra um meio de florescer. Mercedes vive hoje a glória de ser a matriarca de uma comunidade que aprendeu a valorizar o invisível e a ouvir o inaudível. Ela é a semente de um novo tempo em Santa Cecília, onde a ética é o pilar de todas as relações humanas. Mercedes brilha com a luz da justiça e sua exaltação é o final perfeito para uma narrativa de amor e coragem. Ela termina sua história como começou, sendo uma mulher de fé, mas agora com a coroa da vitória sobre sua cabeça de cabelos brancos. Mercedes é eterna em seu exemplo e sua história será contada como o maior triunfo da sabedoria sobre a malícia. Ela vive agora o reconhecimento pleno de sua trajetória impecável, sendo a inspiração diária para todos que buscam viver com propósito e honra. Mercedes venceu e sua exaltação é a prova de que o bem é a força mais poderosa do universo. Mercedes encerra sua caminhada por estas linhas com a certeza de que a verdade é o único caminho que leva à verdadeira paz. Gostou dessa história? Acha que Mercedes e Letícia tiveram o que mereceram ou foi pouco? Me conta nos comentários.